7 commodities responderam por metade do valor das exportações brasileiras em 2018, o percentual mais alto desde os 51,4% registrados em 2011. No ano passado, as vendas do complexo soja, óleos brutos de petróleo, minério de ferro, complexo carne, celulose, açúcar e café responderam por 120 bilhões e 300 milhões de dólares ao país, equivalente a 50,2% do total exportado. Para falar sobre este resultado, nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Bom Dia Produtor o analista de agronegócios do SBA, João Pedro Cuti Dias. Bom dia, João. Bom dia a todos vocês. Dos 7 produtos, 5 são do trabalho do pessoal do campo aí, à exceção de petróleo e minério de ferro. Então, vou te começar a pedir para colocar as telas, para a gente começar a abordar o primeiro produto que é disparado na frente é o complexo soja. Grão, farelo e óleo. O complexo soja, ele representa, durante o ano 2018, ele faturou mais de 41 bilhões de dólares, ou seja, 17% de todas as exportações do Brasil foram ao complexo soja. Uma alta de 22% em volume, nós passamos de 68 milhões para 83 milhões e 5,3 no preço médio em dólar no porto brasileiro, graças aos prêmios que foram pagos em função da guerra entre China e Estados Unidos, guerra comercial. Então, o que acontece? Por que soja é o principal produto? Vamos voltar um pouquinho no passado, no tempo. 1996, o Brasil aprovou uma lei chamada Lei Candir. O que ele fazia, essa Lei Candir? Ela desonerava da tributação de impostos estaduais, ICMS e outros, nos produtos voltados à exportação, nas commodities voltadas à exportação. O Brasil, na década de 90, produzia ao redor de 20 milhões de toneladas de soja. A partir daí, o Brasil deslanchou na produção, associado, lógico, ao aumento de consumo no resto do mundo para absorver essa produção. O Brasil de 20 milhões foi para 122 milhões em 2018, ou seja, um crescimento exponencial. A soja veio lá de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, até o Amapá, ou seja, o Brasil tropicalizou a soja. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque ela trouxe uma modernidade à produção agrícola, trouxe tecnologia no setor rural. O Brasil, antes da Lei Candir, era importador de milho. Hoje, nós somos o segundo maior exportador de milho. Por quê? Porque aconteceu que a soja puxou o resto do processo, ou seja, ela criou condições para que houvesse uma segunda safra e a segunda safra o milho ocupou o espaço. O próximo produto é petróleo. O petróleo no Brasil foi abençoado por Deus, né? Diz que Deus nasceu aqui. Ele botou uma classe política meia complicada, difícil, com muitos problemas policiais, etc. Porém, a natureza é pródiga com o Brasil. O Brasil descobriu o pré-sal, ou seja, profundidades muito grandes, 5, 6 mil metros de profundidade. A Petrobras desenvolveu uma tecnologia que consegue tirar esse petróleo lá do fundo e hoje o petróleo é o segundo produto, esse óleos brutos aí, é o segundo produto em exportação do Brasil. E a tendência é crescer mais. O Brasil tem um potencial de chegar a exportar 3 milhões de barris de petróleo dia. Isso é questão dos próximos anos, à medida que forem feitos os novos contratos de concessão e de exploração. O petróleo é importante, é o segundo produto da balança comercial. Vamos mais um? O Brasil perdeu, o terceiro produto é minério de ferro, aí a Vale do Rio Doce, infelizmente com os problemas que ela teve lá em Minas Gerais, mas é o segundo produto de exportação do Brasil, é o minério de ferro. Aí depois nós temos o complexo carne representa 16 bilhões, entre 15 a 16 bilhões de dólares nas exportações. O complexo carne é carne bovina, frango e suíno. O açúcar, o café, tanto o frango e o suíno, eles tiveram uma queda percentual na participação total das exportações. Ela perdeu alguns pontos percentuais, mas eles fazem parte dos 7 produtos que o Brasil detém e que representam 50% das exportações do Brasil. O Brasil exporta 240 bilhões de dólares, exportou ano passado, 120 bilhões estão nesses 5 produtos. O açúcar, você está tendo um problema hoje no mercado mundial, você tem uma oferta, uma produção maior do que a demanda, consequentemente derrubou os preços, briga de alguns países protegendo a produção própria com subsídios, como o caso da Índia, como o caso da China, etc., atrapalha a produção de açúcar. Quando o açúcar cai o preço no mercado mundial, o que acontece com as usinas? Elas aumentam a produção de etanol para usar melhor a matéria-prima. A questão
Um outro produto que cresceu muito nas exportações, que hoje é o quinto produto nas exportações do Brasil, chama-se celulose. A celulose, o Brasil hoje tem a melhor tecnologia de produção de celulose de fibra curta. Em Mato Grosso do Sul é o maior polo mundial de produção de celulose de fibra curta a partir do eucalipto. O Brasil desenvolveu uma tecnologia excepcional na produção do eucalipto. Nós temos condições de cortar um eucalipto hoje com 6 anos. Materiais genéticos melhores, tecnologia de plantio, etc. Tudo isso acabou ajudando. Hoje a celulose, antes era voltada basicamente para a produção de papel. Hoje ela tem uma ocupação muito grande na produção de material sanitário, chamados em inglês tissue. Ou seja, à medida que esses países asiáticos, como Índia, como China, a população rural migra do campo para a cidade, ela precisa usar esse material para limpeza, para a questão sanitária, e o Brasil hoje é o grande fornecedor de celulose no mercado internacional. O Brasil tem tudo para aumentar as exportações do setor do agronegócio. O que nos falta é uma segurança jurídica para evitar que aconteça como aconteceu com o tal de Fundo Rural, para logística, nós temos que ter estradas, o sistema de transporte mais eficiente, principalmente usar as ferrovias, usar as hidrovias, melhorar a questão portuária, melhorar a eficiência da máquina pública. Ou seja, se nós fizermos isso, você olha nos próximos anos o aumento de consumo de alimentos no mundo e o resto do mundo vê o Brasil para atender pelo menos 40% desse aumento de consumo. Ou seja, essas commodities vão ter cada vez maior importância na balança comercial do Brasil, maior importância na economia brasileira, na geração de emprego, na melhoria como um todo do nosso país. Precisamos tirar essas amarras que atrapalham o setor e que tiram a rentabilidade de muitos produtos aqui no Brasil.